Agora aqui, a lei da diluição de Oswald. Relação entre concentração e grau de ionização. Esse grau de ionização já foi estudado no primeiro ano, quando a gente fala de ácidos e bases. Vamos lá, para quem não lembra, ácido é todo composto que libera H+, está nessa primeira reação aqui. Base, todo composto que libera OH-, ou seja, todo ácido em água libera H+, hidrogênio. Toda base em água libera OH-, tá? Hidroxila, hidróxido, né? Então, aqui nós temos alfa. Esse alfa é uma revisão lá do primeiro ano e diz que o número de mols ionizado dividido pelo número de mol inicial. Então, esse alfa é para você também saber a acidez. Ou seja, se um ácido é forte ou fraco, através da porcentagem. Sempre que falar de alfa, está falando de porcentagem. Então, um ácido menos de 5%, se aparecer o valor de alfa abaixo de 5%, é porque aquele ácido é fraco. Se aparecer entre 5% e 50%, ele é moderado. E acima de 50% é um ácido forte. Então, o que eu estou dizendo? Você pode dizer que um ácido é forte ou fraco a partir do valor de alfa, ou seja, pela porcentagem dada. Isso foi estudado no primeiro ano, tá? A gente só está relembrando aqui porque a gente vai usar alfa na fórmula seguinte. Então, a partir da porcentagem, você pode dizer se um ácido é fraco, moderado ou forte. A partir do valor de Ka, você pode dizer se o seu ácido é forte, fraco ou moderado. Assim também vale para a base. Aí aqui ele fez, né? A diluição foi feito o quê? Uma relação entre a concentração e o grau de ionização. Essa concentração é dada em molaridade. Nós estudamos molaridade no final do ano passado. Então, o que é molaridade? A molaridade é a relação entre massa, número de mol e volume. Tá? Então, aqui já vai ser dada. Você tem aqui a molaridade vezes a porcentagem, né? No caso, alfa, o grau de ionização, e assim você vai ter a concentração de H+. De novo, a concentração de um ácido, né, de H+, é alfa vezes a concentração dada em molaridade. A mesma coisa vale para OH, a base, alfa vezes a molaridade. Estou falando isso porque eu quero chegar lá na frente ainda não cheguei onde eu pretendo. Alguém está com alguma dúvida no que eu falei até agora? Professora, eu estou no base e ácido, como é que a gente descobre o que é o que? Tá, lá em cima de novo. Sempre que um elemento começar, um composto começar com H, é um ácido, com exceção da água, tá? Água não é ácido, água é um óxido. Então, ácido, fora a água, sempre que a molécula começa com H. Começou com H, é ácido. Agora, base é sempre que a molécula termina com OH. Vamos lá, vou falar alguns aqui. Aqui já tem o HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3, H3PO4. Tá vendo que tudo que eu tô falando começa com H? Então, começou com H, ácido. Agora, base, sempre que termina com OH. Então, aqui nós temos NaOH, por exemplo, LiOH, MgOH2, CaOH2, FeOH3. Então, sempre que termina com OH, é uma base. Então, você vai identificar ácido e base dessa forma, tá? Começou com H, ácido, terminou com OH, base. Então, aqui a constante, você já sabe que é o produto dividido pelo reagente. E aqui agora eu estou te falando, né, sobre a concentração de H+, que é do ácido, sempre começa com H, e a concentração da base, porque sempre termina com H. Então, o H+ identifica ácido, o OH- identifica base. Foi? Até agora?
Professora, eu tô no base e ácido, como é que a gente descobre o que é o que? Tá, lá em cima de novo. Sempre que um elemento começar, um composto começar com H, é um ácido, com exceção da água, tá? Água não é ácido, água é um óxido. Então, ácido, fora a água, sempre que a molécula começa com H. Começou com H, é ácido. Agora, base é sempre que a molécula termina com OH. Vamos lá, vou falar alguns aqui. Aqui já tem o HCl, HBr, HI, HF, H2SO4, HNO3, H3PO4. Tá vendo que tudo que eu tô falando começa com H? Então, começou com H, ácido. Agora, base, sempre que termina com OH. Então, aqui nós temos NaOH, por exemplo, LiOH, MgOH2, CaOH2, FeOH3. Então, sempre que termina com OH, é uma base. Então, você vai identificar ácido e base dessa forma, tá? Começou com H, ácido, terminou com OH, base. Então, aqui a constante, você já sabe que é o produto dividido pelo reagente. E aqui agora eu estou te falando, né, sobre a concentração de H+, que é do ácido, sempre começa com H, e a concentração da base, porque sempre termina com H. Então, o H+ identifica ácido, o OH- identifica base. Foi? Nós temos uma reação, só vou te explicar, tá? Nós temos uma reação, e essa reação, no caso aqui, a gente sabe que é um ácido, porque começou com H, tá? Então, aqui você tem liberação de H+, mais A-. Esse A aqui pode ser qualquer outra parte, Cl, Br, enfim, qualquer ânion, tá? Então, aqui você tem o ânion. Então, cátion e ânion. Na reação química, você sabe que inicialmente não tem produto formado, né? Nós vimos isso lá naquele gráfico, por isso que eu mostrei para você o gráfico, que começa com o reagente vai sendo consumido, então vai descendo a curva, e depois o produto vai sendo formado, é quando a curva vai subindo. Por isso que eu comecei mostrando a aula retrasada para vocês. Inicialmente, nós temos apenas a concentração, representado por M de molaridade, tá? A concentração do reagente. Isso que está 0 e 0 aqui no produto, porque o produto ainda não foi formado. Quando o produto começar a ser formado, então você vai ter a concentração e alfa, né? Que é a constante de ionização do primeiro produto, e a concentração e a constante de ionização do segundo produto. Então, aqui já foi formado, está sendo formado. Quando chegar no equilíbrio, olha o que você vai ter. Você vai ter de cima menos o de baixo. Então, por isso que está aqui, ó, M, esse primeiro M, menos M alfa, o de baixo. Ou seja, você vai ter a diferença. Nós fizemos esse tipo de cálculo em velocidade na aula retrasada, tá? Só que nós não fizemos assim no quadro, né? Nós tínhamos, curvas, né, gráficos, nós fizemos em gráfico, mostrando a diferença, tá? Então, aqui eu tenho 0 menos, né? Aí você vai ter aqui, no caso você não vai ter o de cima, só vai ter o de baixo, M vezes alfa e aqui M vezes alfa. Tudo bem? Quando chegou o equilíbrio, entendeu aqui? Fazendo a constante, né, produto sobre reagente, nós vamos pegar aqui, ó, nós temos o produto, que são esses dois aqui, dividido pelo reagente. Aí vai deixar aqui corta MM, o outro vai ficar em evidência e a gente vai chegar nessa fórmula final. Então, a constante do ácido, né, Ka aqui, vai ser M vezes alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Tudo isso aqui saiu desse desenvolvimento. Foi o que eu estou dizendo. Nós temos duas fórmulas. Aí alguém pergunta, quando é que eu uso uma e quando é que eu uso a outra? A primeira, você vai usar sempre que o ácido não, ou a base não for fraca. São ácidos e bases fortes. Aqui embaixo você usa para ácidos e bases fracas. Por quê? Ah, mas eu posso usar de cima para ácidos e bases fracas? Pode.
Só que facilita por quê? Porque aqui o alfa vai ser aproximadamente 1. O seu cálculo aqui embaixo, quando for fraco, vai dar 1, aproximadamente 1. Então, qualquer número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Por isso que no fraco, a gente não precisa colocar essa parte de baixo. Foi? Mas se colocar também não vai dar problema nenhum, só vai ter mais trabalho na matemática. Foi ou não foi? Foi, professor. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada um para vocês virem, tá? Entenderem. Diz assim, ó. Calcule o valor de Ka para o ácido HCN, sabendo que o ácido em solução 0,10 mol por litro encontra-se 0,006% ionizado. Esse ácido é forte ou é fraco? Olha aqui o valor da porcentagem dele, da ionização. Lembra que menor que 5% é fraco? Então, ele é bem fraquinho, tudo bem? Eu sei por causa da porcentagem. Se não tivesse a porcentagem, vocês estudaram lá no primeiro ano ácidos fortes, ácidos fracos. Aqui é um hidrácido e todo hidrácido, né, com exceção da família 7A, são fracos. Mas, enfim, são conceitos lá do primeiro, tá? Dá para saber aqui pela porcentagem. Você já sabe que o ácido é fraco. Você vai usar Ki, mas aqui está Ki, pode ser Ka, Ki constante de ionização, Ka constante ácida. Então, uma constante, tá? Tanto faz Ki ou Ka, coloquei aqui em cima. Então, a constante do ácido ou da ionização vai ser igual a alfa ao quadrado vezes a sua concentração. Você só vai substituir o número pelas letras, mais nada. Se você quer achar a constante, você tem lá 0,006%. Eu vou ter que tirar ele da porcentagem. Como é que eu tiro da porcentagem? Ó, vou dividir por 100. Tá? Vou dividir por 100, coloquei o valor aqui, elevado ao quadrado, porque está na fórmula, vezes 0,1. Eu tenho como resultado 3,6 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Essa foi a constante. Sempre usaremos números pequenos. Então, a base 10 é mais fácil para vocês, tá? Quem tem dificuldade na base 10, dá uma treinada, dá uma olhada, assim, não é obrigatório, mas é muito mais fácil do que você ficar escrevendo. Vai ter vezes que você não vai ter nem número suficiente para botar na calculadora, caso você use a calculadora aí, de tanto 0,000 que terá. Então, é mais fácil jogar para a base 10, tá? Então, aqui, agora o segundo exemplo. Calcule a constante de ionização do ácido acético a 25 graus Celsius em uma solução de 2 vezes 10 a menos 2, tá? Ficou o menos aqui, o 2 foi lá embaixo. Sabendo que, nessas condições, o seu grau de ionização é de 30%. Então, é maior que 5%, né? Nós teremos aí, ó, ou também Ka, tanto faz, tá? Ou seja, a constante será igual a alfa ao quadrado vezes m dividido por 1 menos alfa. Por que 1 menos alfa? Porque a porcentagem aqui é maior que 5%. Foi? Nós teremos aí o cálculo. Substituição. Você tem lá, deixa eu ir lá em cima de novo, peraí. 30%, tá vendo? Como está em porcentagem, você vai dividir por 100 e acha 0,3. Então, 0,3 é o que você vai utilizar lá embaixo. 0,3 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes 10 a menos 2. É o valor dado aqui, tá? E no caso aí seria 0,02. Não, 0,02, tá? Mas aí a gente colocou na base 10 para ficar mais fácil de fazer o cálculo. Dividido por 1 menos 0,3, que é o alfa, né? Então, fazendo todo o desenvolvimento, todo o cálculo matemático, nós chegaremos aqui, 0,26 vezes 10 a menos 2. Se você não dá uma casa aqui, vai para 2,6 vezes 10 elevado a menos 3.